Galera, então, ó, voltando agora para o nosso quarto e último bloco, finalizando essa revisão maravilhosa aqui para a IBFC, eu tenho certeza que você vai conseguir visualizar o máximo de conteúdo possível num curto tempo, otimizando a tua vida e vai conseguir fazer uma boa prova, tá? Então, olha, a próxima questão é uma questão de classes gramaticais, tá aqui. As palavras destacadas em os resultados mostraram que pessoas preferem fazer atividades práticas sozinhas e atividades hedônicas pertencem respectivamente a quais classes de palavras. Galera, esse os, ele é interessante porque ele pode funcionar como um artigo definido, ele pode funcionar como um pronome oblíquo, famoso pronome oblíquo átono, e pode funcionar também como um pronome demonstrativo. Vamos lá. Para funcionar como um artigo indefinido, é necessário que esteja ligado a um substantivo. E o que define o artigo definido? É o fato de mostrar que o elemento é conhecido dentro do universo do texto. Se fosse um elemento desconhecido, nós utilizaríamos o artigo indefinido. Então, olha só essa frase. Os policiais chegaram agora. Então, neste momento, o os aqui, ele está ligado a qual palavra? Ele está ligado à palavra policiais. Qual é a classe gramatical da palavra policiais? É substantivo. E se está ligado a um substantivo, só pode ser, então, o que a gente chama de artigo definido. O artigo definido aqui é muito importante. Serve para mostrar que o elemento é conhecido. São policiais conhecidos do emissor e do receptor. Agora, e se fossem policiais desconhecidos? O artigo empregado seria o artigo indefinido. Então, colocariam assim, ó, uns policiais chegaram agora. Uns policiais quaisquer, não sei quem são não. Agora aqui eu sei. Aí vamos lá, vamos continuar. Para funcionar como pronome oblíquo, tem que estar ligado a um verbo. Então, eu coloco assim, ó, vendi os ontem. Então, eu estou falando de 2 carros que eu tenho. Aí estou lá falando dos carros, não sei o quê, um é prata, outro é preto, pá. E aí, nesse momento agora, vendi os ontem. Esse hoje está ligado ao verbo vender. E, obviamente, está fazendo uma função anafórica, fazendo uma referência a um termo que anteriormente foi mencionado. E, sintaticamente, funcionando como um objeto do verbo vender, já que o verbo vender é verbo transitivo direto, o hoje funciona como objeto direto. Agora, e se eu tivesse colocado assim, ó, vendi os carros ontem? Agora, o os estaria ligado à palavra carros e funcionaria claramente como artigo. Mas não tem os carros aqui. Os carros foram mencionados anteriormente no texto. Então, esse os está relacionado ao verbo. Por mais que remonte à ideia anterior de um elemento apresentado, mas está relacionado ao verbo. E se está relacionado ao verbo, está funcionando como pronome oblíquo. E quando é que vai funcionar como pronome demonstrativo? Primeiro, não pode estar ligado a substantivo. Segundo, não pode estar ligado a um verbo. Terceiro, só para fechar o caixão, eu vou dizer que dá para trocar pelo termo aqueles. Então, eu coloco assim, ó, os que estudam no LAC aprendem bastante. Os que estudam no LAC aprendem bastante. Neste momento, repare que o hoje não está ligado a um substantivo. Repare que o hoje não está ligado a um verbo. Então, caramba,
Dá ou não dá para eu trocar pelo aqueles? Dá. Aqueles que estudam lá, que aprendem bastante. Mas esse procedimento é o último. Eu não posso ficar tentando trocar pelo aqueles direto, não, porque senão eu vou conseguir sempre. Ó. Aqueles policiais chegaram agora. Vendi aqueles ontem. Então, já era. É um macete furado. Então, melhor do que o macete furado é observar a relação morfológica, a relação gramatical. Fechou o caixão? Então vamos lá, ó. Aqui você vai ver que a frase é os resultados. Galera, esse os está relacionado a qual palavra? Resultados. E se está ligado a resultados, só pode ser um artigo definido. Então, eu fico entre a B, a C e a E. A gente já elimina A e D, pois eles colocaram aqui artigos indefinidos. E não tem como errar, né? Artigo definido, o, a, os, as. Artigos indefinidos, um, uma, uns, umas. Aí depois apareceu um danadinho ali que é o que? Esse que é perigoso, galera. Esse que, ele pode funcionar como uma porrada de coisas. Mas, em provas de concursos públicos, 3 funções são essenciais. São as seguintes, ó. Conjunção integrante, pronome relativo e conjunção subordinativa, adverbial, consecutiva. Por que especificamente essas 3 funções morfológicas? Vamos lá. Porque a conjunção integrante encabeça a oração subordinada substantiva. O pronome relativo encabeça a oração subordinada adjetiva. E a conjunção subordinativa adverbial consecutiva, obviamente, encabeça a oração subordinada adverbial consecutiva. De todas essas estruturas, essa conjunção subordinativa adverbial consecutiva é de muito fácil percepção, pois na hora que você vai estudar as conjunções, que são extremamente importantes, você percebe a seguinte coisa. A gramática te apresenta a conjunção, te dá o valor semântico da conjunção, coloca as principais conjunções e uma frase para ilustrar. Então, você pega assim a aditiva, ele vai dizer assim, ó, indica soma, acréscimo, adição, principais conjunções, e, nem, mas também, como também. É um exemplo para ilustrar. Canário fez dieta, mas não emagreceu. Caraca, mais o que, galera? Eu tô falando do E, do aditivo. Eu já tô pensando no canário gordinho, ó. Vamos lá, ó, volta. Canário estuda e trabalha. Então, agora sim, ó. Canário, além de estudar, ele também trabalha. Então, mostra essa relação de soma. Vamos agora para a adversativa. Já que eu falei da frase do canário, vou ter que fazer uma adversativa, ó. A adversativa, ela indica a diversidade, contraste, oposição, principais conjunções adversativas, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, não obstante. Aí eu coloco assim, ó, canário fez dieta, mas não emagreceu. Aí eu tenho uma oposição. O que é a oposição? É a quebra de uma lógica. Afinal de contas, se o canário fez dieta, qual era o esperado? Que tivesse emagrecido, mas, porém, todavia, entretanto, ele não emagreceu. Então, quebrou essa lógica. Isso é uma oposição. Agora, você vai lá para a conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Diz grandão que ela indica a consequência. Principal conjunção é o que? Mas a gramática faz um adendo. Esse que não vem sozinho. Ele é um que correlacionado, ele tem um par. Qual é o par? É um elemento intensificador, que são as palavras tanto, tal, tão e tamanho. Então eu coloco assim, ó. Elisa estudou tanto que passou
em primeiro lugar. Reparem que aqui tem um que, e eu corto a oração exatamente onde tem o que. Se o que, galera, encabeça as orações subordinadas, eu só tenho 3 orações subordinadas, a substantiva, a adjetiva e a adverbial. Então, eu vou separar a oração principal da subordinada exatamente onde tem o que. Separei as orações, eu já sei que de um lado tem a oração principal e do outro tem a oração subordinada. Depois de separar as orações, qual é o próximo movimento que eu vou fazer? É buscar na oração anterior um intensificador, que são as palavras tanto, tal, tão e tamanho. Se eu encontrar isso, eu sei que haverá uma relação de causa e consequência. Sabemos que a causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre a partir daquilo. Então aqui, galera, perceba que na hora em que eu digo Elisa estudou tanto que passou em primeiro lugar, de fato tem uma relação de causa e consequência. A causa é o fato de a Elisa ter estudado muito e a consequência passou em primeiro lugar. E aí, para você nunca dar mole, a causa sempre estará do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do que. É muito comum em provas de concursos públicos destacarem este que ou toda a oração a qual o que faz parte e perguntar o valor semântico. É óbvio que dentre as opções tem causa, mas opa, a causa sempre do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do que. Então, o que a gente está avaliando aqui é o famoso que consecutivo, que encabeça a oração subordinada adverbial consecutiva. Show? Agora, se não tiver esse intensificador, aí eu vou confundir entre pronome relativo e conjunção integrante. Aí na escola a gente aprende uma porrada de macete. Se dá para trocar por o qual é pronome relativo. Eu particularmente detesto. Dá isso daí para um moleque de 12 anos, pede para substituir 50 frases. Trocar o que por o qual a qual. Putz, ele consegue nas 50, mesmo quando não é possível. Então, para mim, a melhor coisa, primeiro, é não usar macete. Pois o que pronome relativo, ele faz uma função completamente diferente dos outros ques. Ele faz referência obrigatoriamente a um termo anterior. Então, se está fazendo referência a termo anterior, é pronome relativo. Se não tiver, provavelmente vai ser a conjunção integrante. Agora, tem um macete bom? Tem. Se eu conseguir pegar o que e toda a oração a qual ele faz parte e substituir pela palavra isso, olha o que eu mato aqui, ó. Olha a palavra isso. Eu mato que ali tem uma oração subordinada, substantiva, encabeçada pela conjunção integrante. Então eu coloco assim, ó, desejo que o aluno do LAC vença. Neste momento, desejo que, separei as orações, vou buscar o intensificador. Tem intensificador? Não, então não é a consecutiva. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar ver se faz ou não referência a um termo anterior. Faz? Não, não faz. Ih, Sidney, fiquei na dúvida. Aí agora você faz o quê? Pega o que e toda a oração a qual ele faz parte e tenta substituir pela palavra isso. Dá ou não dá para eu dizer desejo isso? Claro que dá. Então, eu matei que aqui o que é uma conjunção integrante e que encabeça uma oração subordinada substantiva. Até te adianto, se está ligado ao verbo desejar, o verbo desejar não é um verbo transitivo direto, o que ele pede? Ele pede um objeto direto. Então, essa oração toda funciona como objeto direto da oração principal. Tanto que eu posso dizer que é um objeto direto oracional. E qual é o nome específico que eu dou para essa oração? Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Eu sei que o nome é enorme, é assustador, mas é apenas um objeto direto que por um acaso tem oração. Agora, eu poderia fazer assim, ó. O aluno que estuda vence na vida.
Neste momento, repare que eu vou separar a oração onde tem o quê. Mas espera aí, o aluno não tem verbo, não tem oração, então não é oração, não é nada ali por enquanto, é só uma estrutura nominal. Ué, então o que significa? Que a oração subordinada está no meio da principal. E como é que eu vou fazer para saber quem é o verbo da principal e quem é o verbo da subordinada? É mole. O primeiro verbo que aparecer depois do que é o verbo da subordinada. A partir do próximo já é o verbo da principal. Então, o aluno vence na vida é a oração principal, tudo isso. E que estuda é a oração subordinada. Aí eu te pergunto, tem algum intensificador? Tem as palavras tanto, tal, tão e tamanho? Não, não tem. Então, agora eu vou ver se faz ou não faz referência ao termo anterior. Claro que faz. Quem é que estuda? O aluno. E para ter certeza, dá para pegar aquela estrutura e trocar pela palavra isso? Não, não dá. Fica estranho demais dizer o aluno isso vence na vida. Então eu matei que aqui eu tenho um pronome relativo e que encabeça uma oração subordinada adjetiva, que você já sabe muito bem que pode ser restritiva ou explicativa. Restritiva quando não tem vírgula e explicativa quando tem vírgula. Como aqui não tem vírgula, eu digo que ela é uma restritiva. E por que uma restritiva? Porque, na verdade, eu estou restringindo, eu estou limitando. Afinal de contas, é qualquer aluno que vence na vida? Não, somente aquele que estuda. Logo, o que não estuda não vence na vida. Então eu limitei, eu restringi, e é por isso que essa estrutura não tem vírgula, porque ela é de suma importância para o entendimento da frase como um todo, ela não pode ser retirada, então por isso não tem vírgula. Matamos aqui a diferença dos principais quês. E quando a gente olha agora para a alternativa, você vai ver que está assim, ó, os resultados mostraram que, separei ali onde tem o que. Tem elemento intensificador? Não, não tem elemento intensificador. Dá para fazer referência ao termo anterior? Não, não dá para fazer referência ao termo anterior. E quer saber, Sidney? Estou na dúvida. Sabe por quê? Ó, tem 4 opções em que o cara colocou pronome. Caramba, só uma ele colocou conjunção. Aquele negócio deve ser pronome, Sidney. Vamos fazer um macete. Dá ou não dá para eu dizer os resultados mostraram isso? Dá. Putz, acabou a questão. É uma conjunção integrante. Gabarito letra E. Caraca, o cara faz isso, Sidney, faz. Ele bota várias com a mesma opção para te induzir ao erro, para você pensar que é uma delas. Então tem que estar muito ciente daquilo que você está fazendo, por isso tem que dominar. Agora, só a título de curiosidade, quando a gente olha a palavra hedônicas, significa algo prazeroso. Então, atividades hedônicas são atividades prazerosas. Vem do hedonismo, né? Prazer, coisa e tal. Então, a gente matou que o gabarito da questão 14 é a letra E. Pode anotar aí. Agora, ó, questão 15. Questão 15 é linda. Linda. Tá aqui, ó. Constatou-se que a área perto da antena do celular sofreu um aumento de 7% em consumo de glicose em relação ao escaneamento anterior, se tratando um pouco mais ativa. Se tornando um pouco mais ativa. Considere as regras gramaticais da língua padrão culta e assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito da colocação pronominal e do verbo que se encontra em destaque. Letra A. O pronome está em posição de mesóclise. Vamos lá. Primeiro vamos definir algumas coisas aqui, antes até mesmo de fazer a questão. Quando a gente pensa em colocação pronominal, a gente pensa nas seguintes posições: próclise, ênclise e mesóclise. Quando ocorre a próclise? Quando eu coloco o pronome pessoal oblíquo átono, meter-se nos vos, ou alhes, né? Meter-se nos vos, o alhe, os, as, lhes. Quando eu coloco um desses pronomes antes do verbo. Então, isso é uma próclise. E a ênclise vai ser quando eu coloco depois do verbo.
E a mesóclise é quando eu coloco no meio do verbo. No português do Brasil, a gente tem muita próclise, porque é muito difícil fazer uma ênclise. Para ser uma ênclise, o verbo tem que estar no início da estrutura. Porque se o verbo estiver ali pelo meio da estrutura, é muito provável que tenha um caso de próclise facultativa ou então um caso de próclise obrigatória. Caraca, é mesmo? É. Então, para formar uma ênclise, é muito difícil. Agora, quando a gente fala da IBFC, a ênclise não é tão difícil assim. Eu mencionei no decorrer da aula, e vou agora ilustrar com um exemplo. Os alunos se destacaram e os alunos destacaram-se. Para qualquer gramático e para qualquer outra banca, essas duas construções estão perfeitas. E de fato estão, pois quando eu tenho um sujeito explícito com núcleo substantivado, o processo de colocação pronominal é facultativo, mas é facultativo para os gramáticos, é facultativo para as outras bancas, porém, para a IBFC, não é. Para a IBFC, quando eu tenho um sujeito explícito com núcleo substantivado, eu não posso usar a próclise. Eu só posso utilizar a ênclise. Então, ó, já fica com essa dica aí. Então, opa! Na IBFC, o buraco é mais embaixo. Ah, Cid, mas eles estão certos? Não, eles estão errados. Mas você não quer brigar com a banca, você quer acertar a questão, não é? Agora, e mesóclise? É mais difícil ainda, porque além do verbo estar no início da estrutura, ainda tem que estar o quê? No futuro. Então, vamos lá, vamos avaliar. Ele fala só de posições. Só de posições. O pronome aquele está o quê? Antes do verbo. Então, não tem como estar em posição mesoclítica. Porque na posição de mesóclise, tem que estar no meio do verbo. O pronome está na posição de ênclise. Não. Ênclise é depois do verbo. Letra C. Por estar após a vírgula e iniciando a oração, o pronome deveria estar após o verbo. Opa, perfeito. Pois observem que aqui eu tenho só uma vírgula. E o pronome pessoal oblíquo átono, ele é átono exatamente por não ter tonicidade. E é por isso que ele se apoia na tonicidade do verbo, na tonicidade da palavra. Você escutou a vida inteira, não se inicia a frase com pronome pessoal oblíquo átono. Exatamente porque ele não tem em quem se apoiar. Só que eu não posso ter o pronome pessoal oblíquo átono no início de uma estrutura. Não é só no início de uma frase, no início de um período. É no início de uma estrutura. E essa vírgula aqui não traz uma pausa, uma interrupção? E então, depois dessa vírgula, não tem uma nova estrutura? Tem. Então, não posso ter uma próclise. Eu tenho que ter aqui uma ênclise obrigatoriamente. Aqui, ao invés de colocar se tornando, deveria ser tornando-se. Então, com isso, o gabarito é a letra C de casa. E aí, na letra D, o verbo por estar no gerúndio jamais poderia iniciar uma oração, não. E esse uso é facultativo na língua escrita. Nada de facultativo, ali a ênclise é obrigatória. Então, com isso, matamos que o gabarito é a letra C de casa. Mas só para fazer uma revisão bacana, eu vou te mostrar 3 casos de proibição em relação à colocação pronominal. Ó, 3 casos. Primeiro caso, não pode colocar o POA, o pronome oblíquo átono, no início de uma estrutura, como eu acabei de falar aqui com vocês. Então, não posso fazer assim, ó. Me empresta o livro?
Porque eu não posso começar a frase com pronome pessoal oblíquo átono. Aí o que eu vou fazer? Ó, putz, empresta-me o livro. Segunda proibição. Não pode colocar o POA depois do verbo no futuro. Então, coloca assim, ó. Seguirei-te sempre. Olha a malícia que pode aparecer numa prova. O sempre é um advérbio de tempo. E você com certeza já aprendeu que o advérbio é uma palavra atrativa. Então o aluno pensa que o pronome tem que ficar aqui próximo do sempre. Só que esse negócio de chamar de palavra atrativa é um recurso pedagógico do professor. O nome técnico certo é palavra de fator proclítico. Então o que significa isso? Que a palavra atrativa só pode atrair para antes do verbo, jamais para depois do verbo. Então não faz a menor diferença aquele advérbio ali depois do verbo. Agora, se esse advérbio estivesse antes do verbo, aí sim, ó, sempre te seguirei. Aí, ó, só pode ter a próclise. Só que agora tem nada a ver. Então vou avaliar aqui a estrutura. Como esse verbo está no futuro, eu não posso colocar o pronome depois dele. Então, qual é o primeiro pensamento que eu tenho? Vou colocar antes, mas antes eu também não posso, porque eu não posso iniciar uma frase com pronome pessoal oblíquo átono. Eu, na verdade, não posso começar nenhuma estrutura assim. Então, se não pode colocar depois, não pode colocar antes, só me restou o meio. E o meio é nessa estrutura infinitiva, é onde tem o Rzinho. Eu corto onde tem o R, coloco o pronome ali e depois eu finalizo o verbo. Então vai ficar assim, ó. Seguir-te sempre. E o terceiro caso de proibição seria o seguinte: não pode colocar o POA depois do verbo no particípio, que é aquela terminação em ado e ido. Então eu coloco assim, ó, tenho procurado-te sempre. A gente já sabe que o advérbio não atrai para depois do verbo, só pode atrair para antes. E a gente sabe que não pode colocar o pronome depois do verbo no particípio, então eu vou ter que jogar para onde? Para antes. Só que eu não posso jogar para antes de toda a estrutura verbal, porque eu não posso começar uma frase com pronome pessoal oblíquo átono. Então me restou o quê? O meio desse tempo composto. Então aqui vai ficar assim, ó, tenho te procurado sempre. Aí é muito comum o aluno me perguntar assim, Sidney, eu posso tirar esse hífen? Pode. Eu posso fazer assim, ó, tenho te procurado sempre. Não tem nenhum prejuízo gramatical nem mudança de sentido, mas eu tenho uma mudança prosódica. Quando eu coloco o hífen, eu digo assim, ó, tenho te procurado sempre. Quando eu tiro o hífen, eu digo tenho te procurado sempre. Então, com o hífen, a gente tem uma ênclise em relação ao verbo ter. Sem o hífen, a gente tem uma próclise em relação ao verbo procurar. Então, é só essa mudança que tem. Então, aqui são os 3 casos de proibição. Uma outra dica que eu tenho que te dar, importantíssima, é em relação aos principais pronomes que caem na prova. São o e o lhe. E por que essa dica é interessante? Porque ele sempre tem a mesma função sintática. O sempre funciona como objeto direto e o lhe sempre como objeto indireto. E a gente sabe como é que isso funciona. O objeto direto não existe do nada. Ele existe porque está ligado a um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. E claro, isso pelo direto, fazendo a vez de um objeto direto. E o lhe, ele funciona como objeto indireto porque está ligado a um verbo transitivo indireto ou então
ligado a um verbo transitivo direto e indireto, e claro, fazendo a vez do objeto indireto. Só que agora tem as peculiaridades. O lhe corresponde à estrutura a ele ou a ela. Então, a princípio, é por isso que ele é um objeto indireto, porque ele é preposicionado pela preposição a, mas pode ser também a preposição para. Até aí não falei nenhuma novidade. Eu digo, João deu flores a Maria ou João deu flores para Maria. Tanto faz eu dizer, João deu-lhe flores. Mas eu também posso inserir aqui a preposição em. Também. Então, eu poderia dizer assim, ó, João deu um soco em José. Eu poderia dizer, João deu-lhe um soco. Tranquilo? Beleza? Foi? Fluiu? Agora vamos lá, ó. Qual é a grande peculiaridade desse lhe? Ele não pode, em hipótese alguma, você vai anotar aí, ser utilizado com os verbos assistir, no sentido de presenciar, com o verbo visar, no sentido de desejar, e com o verbo aspirar, no sentido de desejar. Não pode. Então, assistir ao filme. Não dá para eu colocar assistir-lhe. Eu tenho que obrigatoriamente colocar assistir a ele. Viso ao cargo. Não dá para eu colocar viso-lhe. Só dá para eu colocar viso a ele. Aspiro ao sucesso. Não dá para eu colocar aspiro-lhe. Eu vou ter que colocar obrigatoriamente aspiro a ele. Então, cuidado com isso. Agora, bom mesmo é dominar o o. E o quadrinho do o. Eu coloco aqui, ó, a terminação do verbo e coloco aqui o pronome. O verbo tem apenas 3 terminações, Ele pode terminar através de um som vocálico. O que é isso? É uma vogal, A, E, I, O, U. E se ele termina através de um som vocálico, ele vai pedir um pronome vocálico, o, a, os, as. Mas ele pode terminar através de um som nasal. O que é isso? M, N ou tio. Só que na língua portuguesa nós não temos verbos terminados pela letra N. Então, como um processo compensatório, o pronome vem com a letra N. Então, se o som é nasal, o pronome é nasal. No, na, nos, nas. E também este verbo pode terminar através das letras R, S ou Z. Agora eu vou ter um trabalhinho a mais. Eu vou cortar a terminação e vou acrescentar um L. Aí vai ficar lo, lá, los, lais. Tranquilo? Beleza? Então, fui. Agora, vamos ver como é que isso funciona na prática. João vendeu uma casa. Eu vou destacar esse uma casa e vou trocar por um pronome oblíquo. Eu posso trocar pelo lhe? Não, não dá. Por quê? Porque o verbo é transitivo direto, quem vende, vende alguma coisa, então eu tenho que trocar pelo o. Só que uma casa ali é feminino singular, então a princípio é o a. E olha para a terminação do verbo. Opa, letra U, vogal. Então, eu tenho que trocar pelo a de fato. Aí vai ficar João vendeu a. E detalhe, como é IBFC, aqui só pode de fato ser a ênclise. Não daria para ter a próclise. Não daria para dizer João a vendeu. Isso em outras bancas, tranquilo. For fazer o CESP, tranquilo. For fazer a Seja Rio, tranquilo. For fazer a FCC, tranquilo. For fazer a VUNESP, tranquilo. For fazer qualquer outra banca, irmão, tranquilo. Mas para a IBFC, não. Eles são doidos. E aí eu não quero brigar com a banca, você também não quer brigar com a banca, a gente quer o quê? Acertar a questão. Agora, outro exemplo aqui, ó. Venderam uma casa. Dá para colocar venderam-lhe? Não. Porque aqui, ó, o verbo é transitivo direto. Uma casa é objeto direto. Vou trocar por um pronome oblíquo equivalente, no caso a. Mas, opa, peraí, ó. Letra M,
Então tem que ser o na. Então vai ficar venderão na. Daria para colocar o pronome antes? Não, pois não se inicia a frase com o pronome pessoal oblíquo átono. Olha uma outra estrutura aqui, ó. O aluno fez o dever. Destaca o dever e troca por uma estrutura de pronome oblíquo equivalente. Dá para trocar pelo lhe? O aluno fez lhe? Não, pois quem faz alguma coisa. É verbo transitivo direto, tem que ser o O. Mas peraí, R, S ou Z, eu corto e acrescento L. E aí vai ficar o aluno felou. Horroroso, mas é o certo. E detalhe, para IBFC é a única forma certa. Ênclise, quando o sujeito é explícito com núcleo substantivado. Então, meu companheiro, eu tenho certeza que agora a gente revisou bonito e você vai tirar de letra qualquer questãozinha de colocação pronominal que venha a aparecer na sua prova. E qualquer dúvida que você tenha, qualquer auxílio que você precise no decorrer dessa jornada, é só tirar essa dúvida comigo lá pelo WhatsApp, ó, 21, Rio de Janeiro, 9647 39 463. E aproveitar também para ver as dicas, né, que eu coloco lá no Instagram, @professor Sidney Martins, tudo junto. E ficar de olho lá no meu canal do YouTube, que é o Português do Sidoca. Então, tá tudo tranquilo, estamos juntos, qualquer dúvida aí. Então, vamos lá, ó. Volta aqui, vamos para a questão 16. Questão 16 é de fácil resolução, mas de fácil resolução. Olha o que a gente tem aqui. Em dias atrás, ao listar meus 10 livros favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O Último Tango em Paris e Texas. A oração destacada expressa. Parece até o mestre Yoda falando, né? O certo aqui deveria estar, percebi que ele vinha em terceiro. Então, teve algum errinho aqui de digitação, mas não tem problema não. O que importa é ali, ó. Então, ao listar, o que a gente tem aqui? A gente tem esse A, preposição. Esse O, artigo. Então, esse A, preposição, esse O, artigo. E esse verbo aqui é um verbo no infinitivo. Toda vez que eu tenho essa estrutura, preposição mais artigo mais verbo no infinitivo, isso serve para indicar, ó, tempo. E se só tivesse preposição sem o artigo, mas ali também com o infinitivo, serviria para indicar condição. Mas vamos lá, ó. Preposição a, tem que ser a preposição a, mais artigo o, mais verbo no infinitivo. Isso indica tempo. Preposição a, mais verbo no infinitivo. Isso indica condição. Uma outra boa, ó. Preposição por, mais verbo no infinitivo. Isso indica causa. Vamos pensar nos comerciais feitos pela saúde, pelo Ministério da Saúde. Você deve lembrar que tinha ao persistirem os sintomas e a persistirem os sintomas. Que diabo é isso, Sidney? Tem diferença? Tem. Quando você coloca ao persistirem os sintomas, significa quando persistirem os sintomas. É uma relação de tempo. A persistirem os sintomas, você tem ali uma condição. Então, se persistirem, caso persistam os sintomas, aí sim você vai procurar um médico. E a preposição por mais o infinitivo indica causa. Então, ó,
Por persistirem os sintomas, fui ao médico. Então, eu tenho uma relação de causa e consequência. Olha só que bacana. Então, aqui é mole. Gabarito, letra D de dado. Vamos continuar. Questão 17. Questão 17 está assim. A pesquisadora Michelle Carr, que estuda sonhos na Universidade de Montreal, explica que existem duas teorias dominantes. O excerto em destaque exerce a função de oração subordinada. Galera, vamos lá, ó. Tem o quê? Tem o quê? Toda a oração está destacada. Tem algum elemento intensificador? Não. Então, já sei que não é subordinada adverbial consecutiva. Agora, a minha dúvida é se é pronome relativo ou conjunção integrante. Faz referência a algum termo anterior? Claro que faz. Quem é que estuda sonhos? A pesquisadora Michelle Carr. Opa! Então, eu tenho um pronome relativo. Se tem pronome relativo, encabeça a oração subordinada adjetiva. Se a oração subordinada adjetiva pode ser restritiva ou explicativa. É restritiva quando não tem vírgula e explicativa quando tem vírgula. Tem ou não tem vírgula? Tem vírgula. Então, se tem vírgula, ela é explicativa. Com isso, o gabarito é a letra B de bola. Vamos lá, ó. Próxima questão. Questão 18. Questão 18 é uma questão boa, ó. Tá aqui, ó. Ontem vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris. A vírgula presente no fragmento do texto, e aí vem as opções. É obrigatória, é facultativa, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O que a gente tem aqui? Um adjunto adverbial temporal deslocado. Mas vamos avaliar. Se eu tivesse colocado assim, ó. Os alunos do LAC fizeram uma redação ontem. Poderia ter vírgula nessa bagaça? Poderia. Só que o aluno acha que não pode, já está na ordem direta, então não pode. Opa, calma. Nossa tia Teteia, lá do ensino fundamental, explicou isso muito bem. Porque ela explicou assim, ó, sujeito, verbo, objeto e seus complementos. Porque para a gramática tradicional, o verdadeiro complemento do verbo é o objeto. Tanto que se uma questão chamar um termo de complemento verbal, obrigatoriamente tem que ser objeto, seja ele direto ou indireto. Se é outra coisa, já não é mais complemento do verbo, é uma outra bagaça. Agora, quem são esses complementos que a tia mencionava aqui? São os complementos adverbiais, são os adjuntos adverbiais, cuja posição original é no final da frase. Então, vírgula é processo sintático. Olha só. Achei o verbo aqui. Quem foi que fez uma redação? Os alunos do LAC. Tudo isso é meu sujeito. Pode ter vírgula aqui? Claro que não pode ter vírgula. Eu não posso separar o sujeito do verbo. Ah, mas eu posso colocar o do LAC entre vírgula. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Não pode não. Porque vamos lá, ó. Do LAC está ligado à palavra alunos. Alunos é um substantivo concreto. Se está ligado a um substantivo concreto, significa que do LAC é um adjunto adnominal. E se está junto do nome, eu não posso separar do nome, caraca. Então, eu não separo o adjunto do nome, assim como eu também não separo o complemento nominal do nome. Não pode. Agora aqui, ó, fizeram uma redação. Nesse contexto, quem faz alguma coisa. É um verbo transitivo direto e uma redação. É um objeto direto. E o ontem ali? É um adjunto adverbial de tempo. Foi exigido pelo verbo? Não, é só algo a mais, não é só algo a mais. Na mera circunstância, está na posição original. Não precisa de vírgula. Mas se eu quiser, eu boto. Só que eu tenho aqui, agora, uma vírgula facultativa. Ou seja, se é facultativa, tanto faz a sua presença. Então, se eu retirar ou colocar, tanto faz, não vai ter prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Porém, as bancas gostam de cobrar esse cara deslocado. E por quê? Porque existe uma loucura entre os gramáticos. Eles ficam brigando entre eles. Qual é a concepção? Adjunto adverbial deslocado de curta extensão, pequeno, vírgula facultativa. De longa extensão, grandão, vírgula obrigatória.
Só que os gramáticos não entram no consenso do que é grande e do que é pequeno. Tem gramático que diz que 2 palavras já tornam a adjunta adverbial grande. Tem gramático que vai dizer que só 5 palavras tornam a adjunta adverbial grande. E aí, caramba, como é que eu fico? Vamos lá. Para nossa sorte, a Academia Brasileira de Letras já se posicionou. Ela disse que 3 ou mais palavras tornam a adjunta adverbial grande. Então, a princípio, a gente pensa assim. Só que as bancas não se posicionaram tão bem. Apenas 2 bancas se posicionaram muito bem, o CESP e a FCC. Para o CESP, 3 ou mais palavras, adjunta adverbial grande, vírgula, portanto, obrigatória. Para a FCC, tanto faz. Então, a vírgula é facultativa, independentemente do tamanho. E a nossa banca? E as outras bancas? Como é que funciona? Não tem cara de pau para cobrar isso. Então, perguntam apenas a justificativa. Então, quando a adjunta adverbial é grande, as bancas não perguntam se é facultativa ou obrigatória. Só perguntam se é facultativa ou obrigatória, como estava aqui na nossa questão, quando tem só uma palavra, porque de fato é pequeno. E é pequeno para todo mundo, é facultativo para todo mundo, para qualquer banca, para qualquer gramático. Então, se o cara coloca assim, ó, ontem, os alunos do LAC fizeram uma redação, nesse momento aqui, essa vírgula é notoriamente facultativa. Isso para qualquer banca, inclusive para a nossa. Mas se o cara colocar assim, ó, na semana passada, vírgula, os alunos do LAC fizeram uma redação. Nesse momento aqui, ó, eu tenho uma adjunta adverbial teoricamente grande. Se fosse para o CESP, vírgula obrigatória. Para a FCC, vírgula facultativa. Para a nossa banca, o cara não pergunta. Não pergunta. Não pergunta se é facultativa ou obrigatória. Ele pergunta a justificativa. Porque tem uma vírgula ali para marcar uma adjunta adverbial deslocado. É para isso. E pronto, e acabou. Pronto, e acabou. Agora, olha só. No nosso, tem o ontem. O ontem é só uma palavrinha. Se é só uma palavrinha, é uma vírgula facultativa. Pronto, e acabou. Então, olha aqui. Letra A, letra B, letra D, eliminadas. Sobra a letra C e letra E. Letra C é facultativa, pois está separando um termo que tem a mesma função do termo pós-posto a ele. Não. Não. E vamos lá, vamos pensar nisso. Que tipo de construção poderia fazer isso? A construção pleonástica. Então, eu digo assim, ó, esse dinheiro, vírgula, nunca mais vou voltar a vê-lo. Esse dinheiro é um objeto direto. O lo é um objeto direto pleonástico. Essa vírgula que separa o objeto direto do objeto direto pleonástico, ou seja, que tem a mesma função pós-posto a ele, essa vírgula é obrigatória. Então, já fica ligado. Então, só resta é. É facultativa, pois separa advérbio de tempo que está antecipado, mas que é de curta extensão. Então aqui, gabarito, letra E. Tranquilo? Então, ó, vírgula facultativa. Vamos para a questão 19. Questão 19 está assim, ó. Em a maioria dos outros experimentou o primeiro cigarro antes dos 26. O verbo em destaque, aí vamos lá, ó. Letra A. Aliás, antes de avaliar, vamos avaliar a estrutura. O que a gente tem aqui? A gente tem um verbo e a gente tem aqui essa estrutura como sujeito. Tudo isso é sujeito. Maioria é o núcleo do sujeito. E dos outros é o termo especificador. Quando a gente tem isso, a gente tem um caso de concordância especial. O verbo pode concordar com o núcleo do sujeito, ficando obrigatoriamente no singular. A maioria dos outros experimentou, mas poderia concordar com o termo especificador e poderia, aqui no caso, já que o termo especificador se encontra no plural, ficar no plural. Então, também poderia ter a maioria dos outros experimentaram o primeiro cigarro antes dos 26. Então, vamos lá. Letra A, deveria estar no plural para concordar com o sujeito outros. Não, errado.
Letra B, está no plural por concordar com outros. Porra, está no singular, caramba. Letra C, deveria estar no singular para concordar com maioria, mas não está. Putz, o cara que fez essa questão, ó, fumou um. Letra D, está no singular por concordar com maioria. Show. Letra E, está conjugado no tempo presente do indicativo. Caraca, experimentou, é passado. Então, gabarito só pode ser, de fato, letra D de dromedário. Mas ali, ó, só para frisar, pode ficar no singular, mas também pode ficar no plural, porque pode concordar com o núcleo do sujeito ou com o termo especificador. E agora a nossa 20ª e última questão. Analise a alternativa correta. Caraca, tu nem sabe o que tu vai avaliar, né? Tu vai avaliar as opções que vão aparecer. Letra A. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo. Não, olha só. O artigo, ele de fato vem antes do substantivo, mas ele não precisa vir imediatamente antes do substantivo. E aqui, o está relacionado à palavra repouso. E, notoriamente, o termo ambicionado está qualificando o repouso. Então, funciona como adjetivo e não como substantivo. Letra B. Transformaram-se numa fonte. O termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição em com o artigo indefinido uma. Sim, ali eu tenho uma contração, uma fusão, uma aglutinação. Quando eu pego uma preposição, junto a uma outra classe gramatical, mas eu tenho uma perda gráfica ou fonética, ou seja, tem uma fusão de fato, uma aglutinação. Neste momento, o numa é de fato a preposição em mais o artigo uma. Então aqui, ó, em mais uma, numa. Gabarito, letra B. Mas vamos olhar as outras. Letra C. Em um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas. Haveria erro gramatical ao se inserir a preposição de imediatamente antes da palavra expectativas. Seria isso aqui, ó. E, galera, não haveria erro gramatical nenhum. Olha o que acontece. Quando eu tenho aqui, ó, um cemitério de esperanças. Esse de esperanças destruídas está funcionando como um especificador deste cemitério. Está funcionando aqui, obviamente, como uma adjunta de nominal. Quando eu tenho essa listagem aqui, ó, de elementos, ó, um cemitério de esperanças destruídas, de expectativas frustradas, de não sei o que lá, de não sei o que lá, de não sei o que lá. Se eu tenho essa lista, se eu tenho essa enumeração, preste atenção no que vai acontecer. O primeiro elemento, óbvio, tem preposição, pois eu só vou saber que tem preposição porque foi colocado ali. A partir do segundo, o que eu posso fazer? Ou eu não coloco a preposição em mais nada, só coloco no primeiro e no resto eu não coloco, ou eu coloco no segundo e coloco na bagaça toda. Então, por exemplo, a preposição que aqui eu coloco ou não é facultativa. Obrigatória é só essa daqui. Então, agora, ó, tenho essa estrutura, mas tenho mais uma. Ó. Vamos lá, de esperanças destruídas, de expectativas frustradas e de sonhos corrompidos. Se eu colocar essa segunda preposição, eu tenho que colocar a terceira, a quarta, a quinta e por aí vai. Então, ficaria assim, ó, um cemitério de esperanças destruídas, de expectativas frustradas e de sonhos corrompidos. Mas se eu tirar essa segunda preposição, eu não posso colocar em mais nenhuma outra, ó. É um cemitério de esperanças destruídas, expectativas frustradas e sonhos corrompidos. Olha o que jamais eu poderia fazer. É um cemitério de esperanças destruídas, expectativas frustradas e de sonhos corrompidos. Caramba, não dá. Ou eu, a partir do segundo, coloco preposição em tudo, ou a partir do segundo, não coloco mais preposição em nada. Lá no primeiro tem que ter, porque é um termo que tem preposição. Entenderam a sequência? Então, ó, nessa listagem, a partir do segundo eu defino como é que fica o resto. Se eu coloco preposição no segundo, eu coloco preposição no resto. Se eu não colocar preposição no segundo,
eu não coloco preposição no resto. Então aqui, ó, não haveria erro gramatical nenhum, estaria corretinho. Letra D. Em os sinais de aflição nunca vão. Os termos em destaque formam a locução adverbial. Galera, a locução adverbial está ligada a verbo, né? E aqui está ligado a um substantivo. Então, ali eu tenho uma locução adjetiva e não adverbial. E letra E. Esperando que em uma rede sempre haja celulares, o termo em destaque é um adjetivo. Não, sempre é um advérbio de tempo. Então, com isso, de fato, gabarito, só letra B de bola. Meus companheiros, uma mensagem aí bacana para vocês. Nunca desista de seus sonhos. Sem sonhos, as perdas se tornam insuportáveis. As pedras do caminho se tornam montanhas. Os fracassos se transformam em golpes fatais. Mas se você tiver grandes sonhos, seus erros produzirão crescimento, seus desafios produzirão oportunidades, seus medos produzirão coragem. Por isso, meu ardente desejo é que você nunca desista de seus sonhos. E galera, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então o melhor é sonhar grande, porque se você sonha grande e busca esse sonho, por mais que você não consiga o teu objetivo final e fique no meio do caminho, ainda assim você vai conquistar alguma coisa muito importante. Mas se você sonha pequeno, aí você vai conquistar coisas pequenas. Isso se conquistar. Então, se aventure na vida, sonhe grande. E se você chegou até esse momento aqui, é porque você já é um vencedor, é porque você sonha grande, porque atura uma revisão completa dessa, e não só da minha matéria, porque provavelmente você vai fazer de uma porrada de matéria, é porque você é persistente e sonhador. E sonhadora, né, também, eu coloco todo mundo aí no mesmo bojo, é claro. Então, meus amores, espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Ide em paz e que o Senhor sempre, sempre vos acompanhe. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Clique like.